Já recebi o meu milagre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Pegue a palavra de Deus aí rapidinho. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Mateus, o primeiro livro da Bíblia. Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Jesus acalma uma tempestade. Quem achou, diga amém. Vamos ler então a palavra do Senhor, porque Deus vai falar profundamente ao nosso coração. Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar o obedecem? Digam todos amém. Pode assentar no seu lugar. Presta atenção no que Deus quer falar conosco nesta noite. Não converse, não deixa o inimigo roubar a semente que Deus quer plantar no seu coração nesta noite, não. A palavra de Deus, ela é semente. Por isso que o inimigo, uma das coisas que o diabo quer roubar é a semente da palavra no coração do ser humano. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos levar à fé. A palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela muda caráter. E o plano do inimigo é justamente roubar, trazendo sono, trazendo aquela conversinha, aquela coisinha, para que você não pegue a visão e que a semente não venha cair no lugar certo, na terra boa. Mas nessa noite eu sei que aqui só tem terra boa, amém? Amém. A terra que a semente vai cair, vai gerar frutos de bênção em nome de Jesus. E a palavra do Senhor fala aqui que os discípulos pegam o barco e Jesus entra no barco com eles e vai embora no mar. De repente, mas antes do de repente, a Bíblia diz que Jesus, ele entra, deita e dorme. E de repente vem um vento, uma tempestade, e aqueles discípulos começaram a pensar: nós vamos morrer. Agora acabou. Olha, eles começaram a pensar do mesmo modo que muitos de nós pensamos. Quando estamos numa grande luta, numa grande batalha, numa grande adversidade, a maioria das pessoas, elas começam a dizer: agora não tem mais jeito. Cheguei no fundo do poço. Agora não tem solução para mim. Agora estou falido. Agora vou morrer. Agora realmente não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel. Eu agora estou acabado, estou destruído. E começa a aceitar a voz do Satanás, dos demônios, as setas malignas, as influências negativas. Olha para você ver como que o inimigo age, como que o diabo faz a pessoa com Jesus no barco. Quem tem Jesus no barco aí? Diga amém. Amém. Pois é, os discípulos tinham Jesus no barco, Jesus estava dentro do barco. Como que é isso? Os discípulos que viam os milagres, os discípulos que viam o poder de Deus. De repente, Jesus no barco, acontece por um acaso um problema e eles começam a entrar em dúvida. Dúvida nada mais é do que incredulidade. Quando a dúvida entra, a fé sai.
a dúvida, ela coloca a pessoa travada, ela coloca a pessoa verdadeiramente paralisada, porque a dúvida gera o medo paralisa. E aqueles discípulos começaram a temer, e de repente eles levaram, vamos lá chamar Jesus. Jesus dormir, puxa vida, Jesus dormir numa hora dessa, nós quase morrendo aqui. E eu acredito que os discípulos chegaram lá, acordaram Jesus depressa e falaram: Jesus, mas nós vamos morrer. Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Eu estou dentro do barco, você acha mesmo que esse barco vai afundar se eu estou dentro dele? Será mesmo que você vai morrer se eu estou dentro do seu barco? Será mesmo que você vai ter esse sofrimento para te matar se eu estou dentro do barco? E é porque vocês são tímidos que vocês estão sofrendo isso. Parafraseando, é isso. Quantas pessoas estão sofrendo por duvidar do poder de Deus? Num primeiro vento que vem, já começa a duvidar. Agora eu vou afundar, agora eu vou morrer, agora. E quantas vezes a vitória demora porque a dúvida entrou? Quantas vezes você fica rodeando a sua vitória, assim como o povo lá de Israel, que estava no Egito e viu tantos milagres como aquelas 10 pragas, que chegava no Egito, mas não chegava nos hebreus. Olha, isso é tremendo. De repente Deus abre o mar e o povo passa a pé enxuto, e os cavaleiros de Faraó perecem. Aquele mesmo povo, quando teve fome, achou que ia morrer. Ô irmãos, preste atenção. O mesmo que abriu o mar, será que tem dificuldade de trazer pão na mão daqueles que estavam ali crendo? O mesmo que abriu o mar, será que tinha dificuldade de trazer a carne? Aquele que fazia a criança crescer e o sapato e a roupa crescer junto, será que não podia fazer as águas amargas se tornar doce? Mas aquele povo, cada vez que vinha uma prova, eles duvidavam, e até lembrava do Egito com saudade. Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão vendo o poder de Deus, mas quando vem a primeira luta, a primeira adversidade, já quer largar o barco com Jesus e tudo, e dizendo: olha, sabe de uma coisa? Essa luta que eu estou passando, nem do mundo eu passava. Não passava mesmo, que o diabo estava enrolado lá na casa da pessoa, quietinho fazendo as misérias. Mas agora você está guerreando, você está tirando o diabo de lá, quer passar como se tivesse sombra e água fresca. Algumas pessoas têm a capacidade de achar, de ter saudade do mundo, assim como o Egito, quando vem uma prova de fogo. Mas eu penso que Jesus entrou no barco e logo foi dormir, dizendo assim: eu vou testar esses camaradas. Eu vou fazer um teste com esses camaradas, porque eles têm visto, eles têm andado comigo, eles estão vendo as coisas acontecendo, está vendo multiplicação de pão, estou fazendo pão, olha, eu estou fazendo pão no deserto, sem máquina nem nada. Eu vou testar esses discípulos. Ele está falando com a multidão, não. Ele está falando com os discípulos. Os discípulos que estavam vendo os milagres, que sabiam. Mas sabe o que acontece? Aqui finalizando, diz que quando Jesus chama a atenção deles e diz: homens de pequena fé, que Deus, vocês são muito tímidos, o que está acontecendo? E ele manda parar, e o vento parou, a tempestade parou. A Bíblia diz aqui assim: aqueles homens ficaram perguntando: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe o que quer dizer? Presta atenção que é triste. Sabe o que quer dizer? É que ele estava dizendo assim, os discípulos estavam dizendo assim: quem é esse homem que eu ando atrás dele, que eu estou com ele e até hoje não conheço o poder dele?
Olha que coisa terrível. Existem pessoas que andam com Jesus, que estão com Jesus, mas até hoje não entenderam quem é Jesus. Existem pessoas que elas acham bom de estar com Jesus só quando está tudo bem, mas se tiver uma adversidade, tiver um problema, já breca e já fala assim: agora eu vou perecer. Já não consegue mais enxergar o Deus do milagre, o Deus do impossível. Quando aqueles homens, aqueles homens, quem é esse que até o mar lhe obedece? Mas era o mesmo que no deserto havia multiplicado os pães e os peixes. O mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue. O mesmo que curou o cego de Jericó. O mesmo que tinha curado o leproso. Mas até hoje eles não tinham conhecimento do Deus que estavam servindo. Estavam como Jó, que dizia assim: antes eu te conhecia só de ouvir os outros falar. Olha, eu já ouvi falar mesmo que aquela igreja é boa, puxa vida. Olha, eu já ouvi dizer mesmo que ali tem umas pessoas que tem uns milagres ali. Olha, eu já ouvi dizer mesmo, olha, minha mãe falou mesmo. Mas a Bíblia diz que Jó teve que entender por duras penas quem ele estava servindo. A Bíblia diz que aí ele toma uma decisão e fala: agora os meus olhos te veem. Agora eu entendi quem que eu estou servindo. Agora eu sei quem é que eu estou servindo. Meu irmão, minha irmã, servir a Deus quando está tudo bem é muito fácil. Mas a Bíblia diz, sabe, eu fico observando a palavra de Deus, porque todo mundo quer milagre, mas para ter milagre tem que ter um cenário de algo que precisa de um milagre. É ou não é? Como é que vai ser milagre se você está vendo, se já está resolvido? Que milagre é esse? Se você está com a dor de cabeça, que você sabe que tomando um medicamento aí, ela vai sarar? Isso não é milagre. Se perguntar quantos querem milagre, todo mundo quer. Mas qual que é o milagre? Para ter milagre tem que ter algum cenário de problema. Qual que é o milagre? O milagre porque... Qual o milagre? O milagre... sabe o que é, pastor? É porque eu estava com a dor de dente, era uma cara, eu fui no dentista e o dentista foi lá, passou o motorzinho, fez uma obturação. Isso é milagre? Não. Para ter um milagre, esse camarada tinha que no mínimo estar com a raiz do dente lá, olha, toda, já mandando para biópsia. Ué. A irmã teve esse problema aqui esses dias. O dente dela, que ela achava que era só fazer um canal, um negocinho. A Rosana, ela foi no dentista. O dentista, quando faz o exame lá do negócio, manda ela fazer a biópsia. Ela quase que morreu de susto. A raiz do dente estava toda escura, a ponto do dentista pedir uma biópsia. E ela falou: pastora, eu não contei a senhora não. E eu fiquei orando, fui buscando, na corrente da Jornada Feliz, orando o Salmo 91. Diz ela que começou o Salmo 91, ela orava de manhã, de tarde e de noite. Diz ela que foi para o dentista. Chegou lá, fez o exame e constatou que aquilo não era nada maligno. Não era nada maligno, aquilo que o dentista achou que era. Isso sim é o quê? Milagre. Milagre é aquilo que a irmã contou, não sei se ela está aqui agora. Aquela que contou com problema lá no sangue, há 6, 7 anos. Né, Selma? Eliane, né? Liliane. 6 a 7 anos fazendo exame. Internada, interna, volta para casa, interna, volta para casa. E de repente, ela chega aqui, começa a corrente. E para encurtar, foi totalmente curada. Totalmente curada de uma doença que não tinha cura. Que a médica teve que falar com ela: nunca vi alguém curada disso.
Isso é milagre. Para ter milagre tem que ter um cenário para Deus realizar o milagre. E aqui tinha tudo para aqueles homens verem um grande milagre. Aqui tinha tudo. Jesus está no barco, nós não vamos perecer. Vento, vai embora, Jesus está aqui. Oh, xarama, canta lama. Cessa, vento, porque o mesmo Jesus que operou lá, olha, lá no deserto, fazendo pão multiplicar e peixe, é o mesmo que está aqui dentro. Nós não vamos perecer não, ó. Eu não vou perecer, Jesus está no meu barco. Jesus está no meu barco. Eu não vou morrer, Jesus está no meu barco. Ali eles tiveram a oportunidade de tomar uma decisão de fé. E eu quero te dizer uma coisa, essa mensagem é para encher você de fé, para que você chegue na sua casa e comece a profetizar. Olha, Jesus está no barco, Jesus está aqui em casa, ó. Jesus está aqui em casa, não vai faltar nada. Jesus está aqui, ó, não vai faltar nada. Olha, Jesus está aqui nessa empresa, não vai faltar o meu emprego. Jesus está aqui, ó, Jesus está aqui, e nada vai impedir do milagre acontecer. Aleluia, bata palma e dê glória. Oh, glória a Deus, aleluias. Nós vamos fazer uma unção com óleo sobre você. E esta unção é unção de fé. É unção de fé. Essa timidez, essa covardia tem que sair da nossa vida. Esse espírito de medo que Deus diz: eu não te dei espírito de medo, nem espírito de covardia, mas espírito de poder. Esse espírito de poder que Deus nos deu, que nós vamos colocar em ação aqui agora. Talvez você está aí hoje cabisbaixo, quem sabe chorando, desanimado, desesperado, e dizendo que não tem mais solução, não tem mais jeito para essa causa. Eu quero te dizer, eu quero te lembrar, Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, é só você ficar bem ousado e falar: Jesus está aqui. Pode até aos meus olhos demorar, mas vai chegar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, estou consagrando ao Senhor este óleo e as mãos desses trabalhadores. Pai, onde este óleo passar, Senhor, aumenta a fé. Tira a timidez, tira toda a resistência, tira tudo aquilo que é impedimento, tira, meu Deus amado, tudo que é dúvida. E agora, no nome de Jesus, Senhor, que haja fé na nossa vida, para que nós possamos ser ousados, para que possamos ver os milagres, as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.